Vamos louvar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Nós queremos convidar aqui o irmão Miguel para nos trazer uma palavra do Senhor. Eu e você vamos ficar em espírito de oração, vamos ouvir a palavra de Deus e nos alimentar da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Amém? Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Eu vou usar esse microfone daqui. Alô, ei? Irmãos, para uma rápida meditação, vamos abrir a palavra de Deus. Deixa eu ajeitar mais aqui.
no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 17. Amém? Diz a palavra de Deus: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Graças a Deus, irmãos, por esta palavra de Deus para as nossas vidas, porque Jesus entregou a sua vida pelo grande amor que Deus tem para conosco. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pelas nossas vidas. Para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença. Porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Então ele arquitetou o seu plano de salvação para cada um de nós que estamos aqui e para toda a humanidade. Ele já, quando Jesus veio para este mundo, ia nascer, Deus se preocupou de falar para mim e para você de que ia chegar o Filho de Deus, de que viria a nascer o Filho de Deus. E aquele povo de Israel esperava uma pessoa que se levantasse e fosse à frente daquele seu povo para uma guerra, para uma libertação das mãos daquele povo que o oprimia, das mãos do povo romano, das mãos dos seus inimigos. Mas o plano de Deus era totalmente diferente. O versículo que lemos: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, louvado seja Deus. Deus olhava para mim, para você que hoje está aqui nessa igreja. Deus olhava para a humanidade no modo geral. E a Bíblia diz que ele amou, mesmo com os nossos pecados, ele amou ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Para que na hora que nós olhássemos para aquela cruz e pudéssemos assim o aceitar como nosso Senhor e Salvador, ele cravava naquela cruz, ele cravava os nossos pecados e a partir dali ele nos libertava da mão do inimigo que nos oprimia. Porque a salvação de Deus é diferente daquilo que aquele povo esperava. E eu quero aqui comentar com os irmãos alguns passos para a paz de Deus em nossa vida. Deus lhe ama e quer que você desperte para a sua paz com Ele. Deus lhe ama e quer que você desperte para a sua paz com Ele. É como nós lemos no versículo,
3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Jesus chega a dizer, em João 6, ele pregava dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele povo ficava olhando, mas como é pão? Porque todos nós sabemos que é pão. Mas tinha um significado que Jesus dizia àquele povo que ele era o pão da vida. E ele dizia, aquele que me segue não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque ele veio justamente para mostrar para mim e para você que nós podemos viver aqui nesse mundo uma vida diferente da que Satanás quer que a gente viva. Satanás coloca aí, como ele colocou para Jesus, que levou Jesus até o pináculo do templo, diz assim, olha, está aí esse mundo todo bonito aí, olha, tudo isso aqui eu te dou se tu prostrado me adorares. Mas Jesus olhou para ele e disse também, olha, Satanás, está escrito, só o Pai adorarás, só a Ele, só a Deus prestarás culto. E é o que agora nós estamos fazendo quando nós que olhamos para a cruz, dissemos para Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós fizemos uma opção para podermos chegar à presença de Deus e isso agradou o coração de Deus, porque se fez aqui aquilo que Deus havia feito por nós, de entregar seu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus nos deu, Jesus comprou com o seu próprio sangue a nossa entrada nos céus de glória. Eu louvo a Deus por isso, porque eu que era um pecador, você que era um pecador, agora somos pecadores remidos. Mas nós, outrora, não tínhamos Deus, não tínhamos salvação, não tinha nada que nos pudesse chegar à presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado faz separação entre a nossa vida e a presença de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Irmãos, o que é purificar? Quando você vai purificar o metal, você tem que passar pelo fogo. Quando você purifica o ouro, você o coloca no fogo para ir apurando e as impurezas vão se afastando até ficar um metal precioso. Assim é a nossa vida, a partir da hora que nós olhamos para Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Os nossos pecados para trás, eles foram perdoados, eles foram retirados pelo sangue de Jesus. Mas nós continuamos na nossa caminhada, agora para o céu de glória. E o diabo vai tentar impedir essa nossa caminhada, oferecendo em bandeja coisas que para o mundo parecem apetitosas, mas para Deus elas afastam o homem da presença de Deus. E nós temos que resistir aos dias maus. O segundo passo, estar em paz com Deus, não é automático, porque por natureza você está separado de Deus. Romanos 3, 23, que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você pode perguntar, irmão Miguel, mas qual é o remédio? O remédio é a cruz do Calvário. O remédio só existe um, que é a cruz do Calvário. Jesus, quando veio a este mundo e pregava, ele começou pregando e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus.
Outra hora ele olhou para a multidão e disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para vossas almas. Por quê? Porque ele dizia: o meu fardo é leve, o meu jugo é leve. E você vai carregar agora um fardo que ele carregou pesado e agora está te dando um fardo leve para tu carregares. É por isso que ele disse: olha, no mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Agora ele diz para nós: olha, você vai ter o problema na sua vida, você vai ter o problema no seu emprego, você vai ter o problema na sua família, você vai ter o problema com o seu filho, você vai ter um problema com o seu marido, você vai ter um problema com sua esposa, você tem um problema com os seus amigos, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E em outras palavras, Jesus dizia para nós: e vocês vão vencer também. Quando nós olhamos para ele e colocamos a nossa fé, sabendo que o remédio é Jesus, não adianta nós pularmos para outro lado, porque o remédio está em Cristo Jesus. Me faz passar aqui a Zaqueu, que é uma passagem bíblica que nos conta justamente de um homem que era coletor de impostos, e naquela época as pessoas o achavam que ele era ladrão, mas ele tinha no coração o desejo de mudar. Porque se nós não tivermos, amado, no nosso coração o desejo de mudar, nós não alcançaremos a presença de Deus, a paz de Deus em nossa vida. Você pode ter um título, você pode ser bom, você pode ser aquele que vai e dá muita esmola, mas nada disso vai acontecer se você não olhar para Jesus. O que Zaqueu fez? Ele tinha aquela intenção no coração, ele sabia, ele reconhecia que ele era pecador, e ele queria ver Jesus. Ele não tinha coragem de chegar na presença de Jesus e se apresentar, mas ele queria, como eu e você que estamos aqui, tínhamos essa vontade em nosso coração de chegar à presença de Deus. Zaqueu, o que fez? Ele subiu numa árvore e se escondeu, porque ele sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. Ele queria pelo menos olhar Jesus. Nós estamos aqui nesta noite e queremos, por que estamos aqui? Porque queremos olhar Jesus. Nós temos que olhar por fé. Quando Jesus ia passando por baixo daquela árvore, que Zaqueu pensava que estava escondido, que ele não veria ele, Jesus parou embaixo, porque quando o nosso coração está voltado para vê-lo, para servi-lo, para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, Jesus se apresenta para nós, irmão. Jesus parou embaixo daquela árvore, olhou para cima e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, quando nós temos a intenção no nosso coração, porque servir a Deus não é por vista, servir a Deus é por fé, servir a Deus é lá no nosso coração, que a Bíblia diz que Jesus conhece o nosso coração, que antes de lhe pedirmos alguma coisa, ele já sabe do que nós precisamos, do que nós queremos, do que nós queremos pedir para ele, mas é necessário nós fazermos o ato do que a Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, porque ele quer que você peça para ele aquilo que você está necessitando. Mas, irmão Miguel, ele não é Deus, ele não sabe por que ele não me dá. Não, Deus quer que você se reporte a ele, Deus quer que você peça para ele. É por isso que ele deixa na sua palavra justamente isso. Zaqueu colocou no coração o desejo de ver Jesus. Jesus olhou para o coração de Zaqueu, sabendo que ele queria ficar na presença dele. Aí ele disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E o levou para a sua casa. Quando chegou ali,
Ele fez aquilo que nós fizemos, nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas transgressões. Zaqueu disse para Jesus: escuta, Jesus, eu hoje quero dar metade dos meus bens aos pobres, e eu quero te dizer mais uma coisa: se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus olhou para ele, não porque ele iria fazer aquilo, mas porque o coração dele agora estava arrependido e queria se reconciliar com Deus. Jesus disse para ele: hoje mesmo entrou salvação nessa casa. Nós conhecemos a história daquela mulher que tinha uma hemorragia. Ela buscou a resolução do seu problema em tudo que ela podia no mundo onde ela vivia. A Bíblia diz que ela gastou seu dinheiro todo com médicos, então ela tinha posses. Mas eu tenho certeza que aquela mulher deve ter ido em feiticeiros, ela deve ter ido em cartomantes, ela deve ter ido em todo e qualquer ambiente onde o mundo dizia: olha, ali está a solução para o teu problema. E ela não encontrava a solução para o seu problema aonde ela ia buscar. Mas alguém um dia, talvez tenha sido até Lázaro, quem sabe, deve ter dito para ela: escuta aqui, mulher, eu era morto, e Jesus, o Filho de Deus, ele me chamou lá do túmulo, e a voz dele penetrou, e a minha carne voltou a ser uma carne sadia, e o Espírito voltou para a minha alma. Vai lá e conversa com ele, porque ele é a solução para o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, você que está aqui nesta noite, mas eu quero te dizer: firma os teus pés em Jesus. Firma os teus pés nesse Deus Todo-Poderoso. Mas, irmão Miguel, eu oro, ainda não resolveu o meu problema. Mas não te preocupa, porque a primeira oração que tu fazes, a Bíblia diz que Deus, já lá no céu, já dá ordem a seus anjos para trazer a resposta para ti. Nós, irmãos, não podemos duvidar da presença de Deus em nossa vida. Então, meu amado irmão, o remédio de Deus é a cruz. 1 Pedro capítulo 2, 24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro. Quando a gente lê isso aqui, a gente diz: poxa, ele cravou lá na cruz, naquela madeira lá. Não, ele levou, foi no seu corpo. Naquela hora, o próprio Deus, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz que nem as ânsias, nem o Deus Todo-Poderoso quis ver o seu filho amado morrendo na cruz. Sabe por quê? Porque os meus pecados e os teus pecados estavam caindo sobre ele. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Naquela hora, ele, o Filho de Deus, estava se separando do Pai por minha causa e pela tua causa, pelo meu pecado e pelo teu pecado que ele levava sobre ele naquela cruz. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela multidão, ele disse: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Mas agora eu e você já sabemos. Agora eu e você já sabemos que nós temos alguém que pagou um preço que eu e você não podia pagar, que era dar a nossa vida, que era dar o nosso sangue, que era dar aquilo que mais precioso nós temos, que ele, Jesus, cravou naquela cruz e nos deu acesso à presença de Deus. Porque Jesus chegou a dizer: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Louvado seja Deus por isso, porque ele disse isso para mim e para você. Quarto lugar, você entra na família de Deus quando recebe Cristo por meio de um convite especial. A Bíblia diz em 1 João, em João capítulo 1, 12,
mas a todos quantos o receberam. A todos quantos o receberam. Cada um de nós que estamos aqui dentro, o recebemos. Louvado seja Deus por isso. Porque era necessário só fazer esse ato. Às vezes você diz, mas por que eu aceitei Jesus? Por que eu tive que ir na frente? Por que eu tive que dizer, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador? Porque é assim que a Bíblia diz que deve proceder. E quando nós lemos o que a Bíblia diz, nós temos que acreditar, porque foi Deus que mandou escrever na Bíblia Sagrada. Então eu creio na Bíblia, porque foi Deus quem disse. Mas o diabo vai dizer que nada. O negócio de Bíblia, isso é coisa daquela época. Irmão, não é daquela época. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é a mesma ontem, hoje e será eternamente até quando ele vier buscar a sua igreja. E você vai poder subir juntamente com ele. Para receber a Cristo, você deve fazer 4 coisas, não é isso? Admitir sua necessidade espiritual. Eu sou pecador. Arrepender-se e estar disposto a afastar-se do pecado. Crer em Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. E dizer com aquele carcereiro, disse para os apóstolos, que haviam sido presos porque pegaram a palavra de Deus. Eles estavam no cárcere, vigiado, eles estavam com os troncos nos pés, presos nas mãos, mas quando deu meia-noite, isso aí é que nos leva a cada dia mais buscar a presença de Deus, porque meia-noite eles não resmungavam, eles não estavam fofocando de ninguém, eles não estavam dizendo, me disse, mas eles louvavam e glorificavam o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que todos aqueles presos que estavam ali ouviam quando eles louvavam e glorificavam a Deus. Naquela hora diz que houve terremoto. Naquela hora diz que abalou os alicerces da prisão e que todas as cadeias caíram dos pés e das mãos dos presos e as portas se abriram e faltou luz. A primeira coisa que aquele carcereiro fez foi puxar da espada e querer se matar, porque ele sabia que seria morto, porque aquele povo iria fugir. Mas qual foi a dos servos de Deus? Disse para ele, não que faça nenhum mal, porque todos nós estávamos aqui. O que é que ele fez pela primeira vez? Porque ele vivia na escuridão. A primeira coisa que ele pediu foi pedir luz, e chegou na presença daquele servo de Deus. Ele perguntou, senhores, o que preciso fazer para receber a vida eterna? Aí aqueles servos de Deus disseram, crer em Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus por isso, porque isso se cumpriu e a família daquele homem foi toda salva. Então, nesta noite, lembra-te disso. Tu aceitaste um Deus que é todo poderoso. Tu não aceitaste um Deus que tu tem que levar nas costas no andor de barro. Tu não serviste um Deus que é preciso tu ir para as encruzilhadas para chamá-lo, não. Tu recebeste a Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Se foi dado todo o poder para Cristo, assim quando tu orares, não diz para ele, Senhor, se tu podes, porque tudo ele pode, porque foi lhe dado todo o poder. Que Deus e Cristo nos abençoe e nos guarde eternamente. Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus. Eu quero só comentar com os irmãos o salmo que o nosso irmão Jonathan leu no início do culto, que é bem conhecido de todos, mas quero que você olhe comigo aqui, quando Davi orando ao Senhor, no versículo 3, ele traz essa expressão que diz que Deus refrigera a minha alma. Deus refrigera
a minha alma. Glória a Deus. Davi, ele era um homem profundamente sensível às coisas de Deus. Nós notamos pela história de Davi que ele era, desde cedo, um homem apegado com Deus. Talvez Davi vivesse essa verdade, essa realidade, porque a sua alma era muito sensível às coisas que aconteciam. Davi procurava fazer todas as coisas de uma forma intensa. Se ele era pastor de ovelhas, ele era de uma forma dedicada. A ponto dele dizer que quando o urso atacou e o leão atacou, ele foi para cima e defendeu a ovelha. Aí você fica pensando, quem é que vai, no seu juízo normal, olhar um leão mais forte do que ele prefere sair correndo, mesmo que sacrifique 2 ou 3 ovelhas ali. Mas Davi não era assim. Davi era um homem cujo coração era muito ligado naquilo que ele fazia. Como pastor, ele foi capaz de enfrentar o leão e o urso para defender as ovelhas, porque ele trabalhava intensamente aquilo. E uma das características das pessoas que têm intensidade em tudo que fazem é que elas também se tornam muito sensíveis àquilo que acontece, porque as coisas que não dão certo, as coisas que fazem contra elas também são percebidas de maneira muito intensa. Davi vivia muito isso. Davi, se você olhar pelos salmos, parece até que Davi sofria de tristeza e depressão com alguma frequência. Só que Davi, ele encontrou no Senhor um refrigério para a alma dele. Tanto que aqui no Salmo 23, ele coloca essa expressão de maneira muito clara, que Deus refrigera a nossa alma. Porque nenhum de nós está imune, sendo ou não, como Davi, sensíveis às coisas que acontecem, ou duros, mas sempre há problemas e dificuldades que trazem perturbação para a nossa alma. E Davi, ele, no Salmo 23, parece ter encontrado a fórmula para que a sua alma estivesse em paz, refrigerada. E a fórmula que Davi mostra é a sua confiança no Senhor. E Davi vivia uma realidade muito interessante, porque o mesmo sentimento que ele tinha quando cuidava dos seus rebanhos, a mesma percepção que ele tinha daqueles animais, a ponto de querer dar a própria vida, de arriscar a própria vida por causa de algumas ovelhas, essa mesma percepção Davi conseguiu entender a atitude e o sentimento de Deus em relação a ele e a nós. Então ele dizia que o Senhor era o seu pastor, nada ia faltar, e no final, ele diz, no meio do termo, ele diz: refrigera a minha alma. Aí você vai vendo como Deus era esse refrigério para Davi. Em alguns momentos da história de Davi, você vê claramente como Deus intervia a favor de Davi. Porque Davi viveu muita angústia, irmãos. Davi viveu perseguição sem saber o porquê. Imagine o que era para Davi, um garoto que servia no palácio, tocava para o rei aliviar da opressão do diabo, porque o rei Saul vivia oprimido por Satanás. E quando Davi começava a louvar a Deus, a presença de Deus expulsava aquele mal e Saul podia dormir em paz. E mesmo assim Saul perseguia, e chegou o momento de Saul ver Davi passar, pegou uma lança e joga contra ele. Só não atingiu porque ele era habilidoso e se desviou. Imagine o que era para
um jovem daquele ficar pensando, meu Deus, por que ele me persegue à toa? Uma vez Davi encontrou com ele durante as suas fugas, e numa das cavernas daquela terra, Davi perguntou, quem sou eu? Quem é que o rei está procurando? Eu sou como um cão morto, não sou nada, por que o rei quer me matar? Então Davi vivia essa perseguição. Uma vez, Davi, morando na terra dos filisteus, saiu para a guerra, não pôde guerrear e foi mandado embora. Quando ele volta, a sua cidade estava queimada, 600 famílias foram levadas presas. E os homens queriam matar Davi porque diziam, você é o culpado disso. Os próprios soldados queriam linchá-lo. E aí o texto diz que Davi encontrou força no Senhor. Sua alma já estava angustiada pela família. Olha, irmão, você está vindo, marchando de longe, olhar a fumaça preta na cidade, você imagina o pior. Imagine você chegando em casa, de repente, olha o portão todo aberto. O que você pensa? Alguma coisa errada aconteceu, invadiram, alguém passou mal. A gente olha as coisas, sempre pensa o pior. Eu fico imaginando como ficou o coração de Davi quando olhou a cidade pegando fogo de longe. E os homens, a alma de Davi e daqueles homens foi se enchendo de aflição. Eles estavam cansados da marcha de 2 dias. Mas eu não imagino que aqueles homens continuaram andando até lá. Eu acho que aqueles homens correram com a sua bagagem, com tudo que estavam trazendo, correram, porque algo de errado havia acontecido. A angústia já havia dominado a alma deles. Quando chega lá, Davi procura sua família, não está. Procura suas esposas, não estavam. Seus filhos não estavam. O povo começa a procurar suas famílias, não estavam. Quando Davi já estava sobrecarregado da sua própria dor, alguém chega para ele, Davi, querem te matar. O povo vai te matar, vão te matar. Imagina, Davi era duplamente afetado por aquela angústia, aquela aflição. Mas Davi já conhecia o segredo. Na hora que ele estava em maior angústia da alma, ele ia para os pés do Senhor. Aí o texto dizia assim, e ele encontrou força no Senhor seu Deus. E Deus, quando Davi o buscava, Deus falava com Davi, Deus lavava, refrigerava a alma de Davi, e Deus dava para Davi o estalo. Davi, o que é que tu vai fazer? Aí Davi levanta, chama o sacerdote e diz, consulta o Senhor, o que é que a gente faz? Vamos atrás deles? Vamos conseguir recuperar? O Senhor disse, vai, tu vai recuperar. E Davi sai, sem rumo. Poderia ter ido para o norte, para o sul, para o leste, oeste, mas a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, Deus o conduz pelo caminho que deve seguir. Aí Davi, quando saiu, parece assim que a gente olha e diz, sou eu acaso? Foi por acaso? Não, foi a mão do Senhor que conduziu Davi pelo um caminho. Poderia ter sido por qualquer caminho, mas foi pelo caminho certo. Quando ele chegou em determinado campo, encontrou um egípcio doente, que era escravo de alguém do exército que havia derrotado a cidade, e aquele homem ali, quase morto, 2 dias sem comer e sem beber. Davi encontra ele. Olha, irmãos, é como achar uma agulha num palheiro. Davi chegou, em vez de matar, deu comida para ele, disse, rapaz, diz onde eles estão, nós vamos poupar a tua vida. Ele confessou, não, eles estão ali. Davi foi lá, mesmo cansado, mesmo tendo vindo de uma marcha grande, mesmo estando todo aflito pela sua família, pelas ameaças dos seus soldados, mas Davi ainda encontrou força para guerrear, derrotou os inimigos por causa da força que Deus lhe deu e trouxe de volta todas as pessoas, ninguém ficou de fora. Deus restaurou tudo para Davi e ainda trouxe o despojo. Aí chegou, aí alguém disse, tem 200 homens muito cansados, não vamos repartir com eles. Davi, não, eles ficaram com a bagagem, vamos repartir com eles. Davi era um homem cujo coração era muito temente a Deus. Mas ele tinha descoberto que era Deus que fazia o refrigério da alma. O sopro que resfria a alma das angústias e das preocupações vem do Senhor. Depois Paulo ensinou, lá em Filipenses capítulo 4, ele deu a dica.
Filipenses 4, 6 e 7, ele disse assim: irmãos, em outras palavras, refrigerem a alma como Davi fazia. Ele disse para os irmãos: irmãos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus. Com a oração, os pedidos em oração, súplica, ação de graça. E aí o que acontece? O Deus do refrigério. O Deus que alivia a dor da alma, o Deus que alivia as tensões da alma, o Deus que alivia as angústias da alma, o Deus que tem a paz que excede o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O segredo para aliviar a nossa alma está em buscarmos a presença do Senhor. É Ele, é nele que há o refrigério. Por isso é que Davi dizia no Salmo 23, refrigera a minha alma. Quantas experiências ruins Davi teve, mas em todas elas ele corria para os pés do Senhor. Em tudo. Em tudo. Ele ia guerrear, ele perguntava: Senhor, vou, não vou? E o Senhor lhe respondia: vai. Às vezes o Senhor dizia: não vai por aí, vai pelo outro lado, espera. Quando tu me perceber passar, tu segue, porque eu vou na frente para te dar a vitória. Irmãos, Davi encontrou no Senhor o segredo da alma refrigerada. Se a angústia está esquentando a sua alma, se os problemas estão deixando a sua alma quente, às vezes a gente representa preocupação com o desenho de uma cabeça vermelha, não é? Você já viu um gibi? Ou então de uma fumacinha saindo da cabeça, para indicar que muitas vezes a nossa alma está assim, pegando fogo de preocupação. Mas Davi encontrou o segredo do refrigério, e o segredo estava perto. O segredo estava no Senhor. A presença do Senhor, estar na presença do Senhor era o refrigério para a alma de Davi. E Paulo, entendendo isso, escreve aos Filipenses dizendo: irmãos, não estejam ansiosos com nada. Onde está o segredo? Vai para a presença do Senhor. Através da oração, da súplica. Gema diante de Deus, chore. E se você não conseguir falar, deixe o Espírito interceder por você com gemidos inexprimíveis. Mas é na presença do Senhor que a alma é refrigerada. Aí ele diz: refrigera a minha alma. Amém?